Pessoal, vamos lá então. Hoje eu quero falar para vocês sobre um fato interessante, que é como o átomo ele é constituído, tá? Só que não é basicamente a gente só falar de prótons, nêutrons e elétrons. A gente vai ver isso, obviamente, mas nós vamos ver que existe uma possibilidade de nos aprofundarmos mais em relação a essas partículas, tá? Então, aqui nós temos um átomo de oxigênio, tá? Como que a gente sabe que é um átomo de oxigênio? Pelo simples fato de que um átomo de oxigênio ele vai ter 8 prótons. Não existe nenhum outro elemento da tabela periódica que possui 8 prótons. Então, se eu vi que tem 8 prótons, ele tem que ser um átomo de oxigênio. Átomo de oxigênio que tem como símbolo, né, a letra O. Tudo bem? Então, eu sei que ele tem 8 prótons. Ele vai ter 8 nêutrons. Eu sei disso porque a massa do oxigênio é basicamente, né, esse aqui é o símbolo de massa, tá? É igual a 16. Tá? 16 o quê? 16 unidades. Se a gente for falar em mol, seria 16 gramas, tá? Mas aqui vamos falar em unidades. Essas unidades são referentes a um padrão que foi criado, que é embasado em partes de carbono. Um dia a gente vai conversar sobre isso daí e vocês vão entender melhor. Então fiquem atentos aos vídeos aqui do canal, né? Então já vou fazer o jabá aqui, já vou pedir para vocês, se for possível, né, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam esse vídeo e que cliquem no sininho para que vocês possam sempre receber novos vídeos, né, novas aulas de ciências, né, basicamente de química. Tá? E se inscreva também lá no meu outro canal, porque ele é interessante, tá? É um pouco mais avançado, mas é interessante também. E então a gente sabe que a massa é 16U, que são partes de carbono, né? E sabemos que o número de prótons ele é igual a... Esse Z aqui ficou muito feio, né? O número de prótons é a letra Z, tá, gente? Então a gente tem o número de prótons, né, sendo a letra Z, é igual a 8. O que a gente sabe aqui? Se a gente for fazer a conta aqui, a gente consegue obter o seguinte fato. Se a gente tem A, ou seja, a massa, eu sei que nós temos o número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. O que eu sei? Que a massa é igual a 16, né? Vai ser... a gente já tem essa informação. Nós sabemos que temos 8 prótons e a gente vai ter os nêutrons. Consequentemente, aqui, fazendo conta de cabeça, né, a gente consegue saber que 16 é igual a 8 mais 8, tudo bem? Então, a gente vai saber que o número de prótons é igual a 8 e o número de nêutrons é igual a 8, tá? Então, se você vai fazer uma prova de vestibular, eles vão entregar, pelo menos, o valor da massa para vocês, tá? O número da massa, né, a massa atômica e o valor da quantidade de prótons, ou seja, eles vão passar essas duas informações aqui para vocês, tá? O número de massa atômica e o número atômico do átomo do elemento químico que a gente está trabalhando. Como nós estamos falando de um átomo, de um elemento químico, nós sabemos que ele é neutro, ou seja, ele não perdeu e nem ganhou elétrons. Então, ele não está com carga negativa a mais ou carga positiva a mais, tudo bem? Então, isso quer dizer que, nesse caso, então, ele tem a mesma quantidade de elétrons sendo igual à quantidade de prótons. Se a gente tem 8 prótons, nós vamos ter 8 elétrons. Então, nós temos aqui essas informações. Então, o átomo de oxigênio ele vai ter 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Então, prótons vermelhinho, nêutrons azul e os elétrons em verde. O que nós conseguimos observar? Que existe um núcleo, esse núcleo sendo composto por, no caso, prótons, que são cargas positivas. Então, a gente vai ter 8 cargas positivas aqui, e os nêutrons, que são partículas sem carga, tá? Então, eles estão aqui para fazer com que os prótons não fiquem muito próximos uns dos outros, né? Porque se a gente só tivesse prótons aqui dentro, eles iriam acabar interagindo por serem positivos, todos eles, né? E eles iam se repelir. E aí o núcleo iria se romper. Então aqui a natureza, né, adicionou essas partículas sem carga para que não ocorresse esse problema. Além disso, nós temos as cargas negativas, né?
que se encontram na eletrosfera. Então, o átomo ele é composto por núcleo e eletrosfera. E a eletrosfera é composta por elétrons, são cargas negativas. Então, a gente tem aqui, né, o que a gente tem? A gente tem uma interação das cargas negativas com as cargas positivas, certo? Então, todas essas cargas que são negativas vão estar interagindo com as cargas que são positivas. Então, quanto mais longe do núcleo, maior é a energia desses elétrons, tudo bem? Então, isso aqui é bem básico sobre o átomo, né? Só que, quando a gente olha para os nêutrons e para os prótons, o que a gente percebe? A gente percebe que, na realidade, essas partículas, elas não são partículas indivisíveis. O elétron ele pode ser considerado uma partícula indivisível, ele é uma das partículas fundamentais, tá? Então, o elétron ele é uma partícula fundamental, né? É uma partícula fundamental. O que seria uma partícula fundamental? Ela é uma das bases da natureza. Então, nós temos aqui o elétron sendo uma partícula fundamental. Basicamente, existe o quê? Existem 17 partículas, tá? Existem 17 partículas fundamentais. O elétron é uma delas, tá? Existem, por exemplo, os quarks, existem, por exemplo, os neutrinos, existem, por exemplo, também os gluons, existem os fótons, todas essas são partículas fundamentais. Elas ajudam a compor o universo que a gente conhece, ou seja, elas não são redutíveis, a gente não consegue quebrar elas, mas prótons e nêutrons a gente consegue. Então aqui, quando a gente observa aqui os prótons, né, essa bolinha vermelha, eles são compostos pelo quê? Eles são compostos por umas partículas chamadas quarks, tá? O que são quarks? São partículas fundamentais, eles são chamados de férmions. Tá? Obviamente eu não vou ficar trazendo grandes informações agora sobre os quarks. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vocês dêem uma olhada lá no meu outro canal, Ciência Química, que é um pouco mais aprofundado. Mas aqui vocês precisam só saber que os prótons eles são compostos por quarks. E existem 6 tipos de quarks, né? E no caso, os prótons eles são formados por quarks, né? Do tipo up e down. Então a gente representa com U, né, e com D. No caso especificamente do próton, né, então vou colocar um Pzinho aqui de próton e vou colocar aqui um N de nêutron, tudo bem? Então aqui, o próton, ele é composto de quarks, especificamente do tipo up e down, tudo bem? Então aqui, qual a quantidade? Tanto o nêutron quanto os prótons, eles são compostos por 3 quarks. Tá? Então, nós temos aqui 3 quarks. Prótons e nêutrons, então, são compostos por 3 quarks. E a gente sabe que são up e down. Especificamente, então, o próton ele é formado por 2 quarks up e 1 quark down. Tudo bem? O quark down ele é um pouquinho mais massivo do que o quark up. Tá? Mas, basicamente, então, são 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down. O nêutron, como a gente sabe, ele também vai ser formado por 3 quarks. Tudo bem? Os dois são do tipo... os 3, né, são do tipo up e down também. Só que aqui, nesse caso, nós vamos ter 1 quark do tipo up e 2 do tipo down. Como eu disse, né, o quark do tipo down ele é um pouquinho mais massivo. Isso quer dizer que o nêutron ele é um pouco mais pesado que o próton. Tudo bem? E isso daí, obviamente, vai interferir na massa dos átomos quando a gente analisa elas. Então, quando a gente olha lá na tabela periódica, nós vamos ver que, em geral, a massa, né, o número, né, basicamente, né, ele é mais ou menos igual a 2 vezes, né, ao quê?
ao número atômico, tá? Quanto mais você aumenta, então, o número de prótons e nêutrons, a massa, obviamente, vai aumentar. E ela é mais ou menos, tá? Mais ou menos 2 vezes o número de prótons. Só que esse valor não necessariamente se reflete sendo o exato 2 vezes. Por quê? Porque os nêutrons são um pouquinho mais pesados do que os prótons. Então, essa é uma das explicações do porquê, quando olhamos na tabela periódica, existem ali valores um pouco diferentes, né? Existem valores ali que podem estar com vírgula, né, quebrados e tal. Uma das respostas, existem outras respostas, é claro, mas uma das respostas é que os quarks up são um pouco mais leves do que os quarks down. Então, esse é um dos fatores. Outro fator é que, muitas vezes, com o aumento, ou seja, com o crescimento da quantidade de prótons, nós não temos uma distribuição bonitinha assim. Começa a ocorrer o quê? A necessidade de um aumento maior ainda de nêutrons. Por quê? Porque começa a haver uma repulsão muito grande aqui. Então, a quantidade de nêutrons vai aumentando, chegando ao ponto aqui de, às vezes, ser 2,5 vezes o equivalente, né, a relação massa-número de prótons, né, acaba sendo bem maior. Por quê? Porque você tem a necessidade de aumentar mais nêutrons lá nos núcleos de elementos que são bem mais pesados, né, que são elementos bem grandes, pelo fato de você ter uma maior repulsão. Então, você acaba aumentando essa quantidade aqui por esse fato. Outra coisa importante é que muitos elementos eles não são formados somente por uma espécie, tá? Então, quando você vai ver lá o hidrogênio, você vai ver que ele tem um valor, é 1,001, e depois tem uma dízima periódica longa lá. Por que isso? Porque existem, na realidade, 3 tipos de hidrogênio. O que nós conhecemos é o prótio, tá? Então, nós conhecemos o hidrogênio prótio, que ele é composto por um elétron, né? Então, se a gente for desenhar o prótio, ele é como? Ele é composto por o núcleo e um elétron ao seu redor, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui, que fica mais fácil de ver, né? Então, vamos pegar aqui a cor verde para o elétron. Então, ele tem um próton no núcleo e um elétron, certo? Depois, existe uma outra espécie chamada deutério, tá? E essa espécie também vai ter um próton, porque esse é o mais importante para o átomo, né? É a quantidade de prótons que ele tem. Ele vai ter também um único elétron, por quê? Porque a gente sabe que um elemento, o átomo de um elemento neutro, né? Tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, mas ele tem um nêutron. Então, ele é mais pesado do que o prótio, né? Então, aqui é prótio, e aqui é o deutério, tá? Deutério. Opa, deixa eu consertar aqui. Deutério, tá? E, obviamente, como eu falei, existe uma outra espécie que é conhecida como trítio, tá? Inclusive, essa espécie é radioativa. Então, existe hidrogênio radioativo, tá, gente? Então, você tem um próton no núcleo, você vai ter ainda um elétron, tudo bem? Só que agora você tem 2 nêutrons, tá? Então, ele é mais massivo. Esse aqui é o trítio, tá? Ele pode ser encontrado, por exemplo, na água de usinas nucleares, tá? Deutério também. E ele é bem mais raro, tá? Esse aqui, o prótio, ele equivale a praticamente 99% de todo o hidrogênio, tudo bem? Esse aqui vai equivaler a menos de 1%, tá? E esse aqui bem menos de 1%. Então, a gente vai ter aqui essas 3 espécies. Depois, o que acontece? A gente faz o cálculo da média da massa dos 3. Então, calcula-se a quantidade de porcentagem
que tem aqui do próton, né? Então, seria, se fosse 99%, seria 99 vezes a massa dele, né? Vezes a massa dele. Esse aqui, vamos dizer que fosse algo bem pequeno, né? 0,1%, né? Então, o que a gente ia fazer? Calcular a massa em relação à massa dele. Esse aqui, vamos dizer que fosse 0,001%, né? Então, a gente iria calcular vezes a massa dele. Depois que a gente calculou isso aqui, a gente soma os três e a gente tem a massa média do elemento. Então, você tem todas essas características, né, de porcentagem de distribuição dos elementos que possuem mais de um tipo. Aí você tem que levar em consideração também o que? A quantidade de prótons e nêutrons que interfere diretamente na massa, né? E no fato de que os nêutrons são um pouquinho mais pesados que os prótons, tudo bem? Então, isso daí explica o porquê os elementos químicos eles não têm massas exatas, tudo bem? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho, compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam estudar um pouco mais de química. Visitem lá meu outro canal, o Ciência Química. Espero que você tenha aprendido algo novo. E até a nossa próxima aula de Química.